Olá pessoal, estamos de volta, né? Vamos dar continuidade na nossa aula. Então, retomando um pouquinho sobre o que a gente tinha conversado, sobre as consequências da translação, né? Uma das outras consequências é a ocorrência das estações do ano. Então, como eu falei para vocês, a Terra possui um eixo de inclinação, certo? Devido a esse eixo de inclinação, existem períodos que no planeta estão iluminados e tem períodos que não estão iluminados devido a esse eixo de inclinação. Então, e durante esse movimento de translação, ocorre duas datas, né, dois momentos entre esse período iluminado e esse período não iluminado, que é o solstício, é denominado de solstício. Ah, professor, o que é solstício? Solstício, ele ocorre no dia 21 de junho e 21 de dezembro. O solstício serve para quê? Ele marca o início do verão no hemisfério sul, no dia 21 de dezembro, e o início do inverno no hemisfério norte. Já o solstício de junho marca o início do inverno no hemisfério sul e o início do verão no hemisfério norte. Então, ele nada mais é de que uma data, né, uma ocorrência para marcar o início das estações do ano nos hemisférios sul e norte. Aqui na imagem vocês veem que o solstício de verão no hemisfério norte, dia 21 de junho, né, é quando entra o verão, né, no hemisfério norte. E aqui no hemisfério sul, no dia 21 de dezembro, que é o inverno, tá vendo? Que aqui ele tá escuro, aqui ele tá escuro e aqui ele tá claro. É essa diferença, né, de luminosidade que a Terra recebe devido ao seu eixo de inclinação. Além disso, nós também temos os equinócios. Professor, o que são os equinócios? Os equinócios significa noite igual. O que é isso? Ele marca as datas em que a noite e o dia têm a mesma duração. Então, os equinócios eles vão sinalizar o início da primavera e do outono no hemisfério norte e no hemisfério sul. As datas dos equinócios são no dia 21 de março e 23 de setembro. Então, quando você pega um calendário e lá está marcado início da primavera, início do outono, esse termo recebe o nome de equinócios. É uma data, né, em que vai marcar o início da primavera e do outono, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Aqui nessa imagem, ó, equinócio dia 21 de março, é a primavera no hemisfério norte, solstício, né, que nós já conversamos, e aqui o equinócio novamente outono no hemisfério norte. Então, quando é primavera no norte, é inverno, né, no sul, e depois outono no norte, inverno e verão no sul. Então, basicamente, esses termos vêm mostrar, né, pra gente o início das estações do ano. Essa tabela é para mostrar para vocês mais ou menos a relação do solstício e dos equinócios com as estações do ano. Então, ó, solstício de dezembro é o início do verão no hemisfério sul e início do inverno no hemisfério norte. O equinócio de março é o outono no hemisfério sul
e o início da primavera no hemisfério norte. Solstício de junho é o início do inverno no hemisfério sul e o início do verão no hemisfério norte. E aqui no equinócio de setembro é o início da primavera no hemisfério sul e o início do outono no hemisfério norte. Você está vendo que é sempre intercalado aqui o solstício com o equinócio, né? E também quando a estação se inicia, que pode ser no dia 21, 22 ou 23, por exemplo, é chamado de solstício de verão ou equinócio de outono. Tudo depende da estação em que ele vai estar entrando. Se o solstício vai entrar no inverno, por exemplo, vai ser solstício de inverno. Se o equinócio está entrando na estação de outono, vai ser equinócio de outono. Então, isso é só para vocês terem uma base de como funciona. Essa tabela vocês encontram no Google mesmo, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, imprimir depois, até para vocês saberem quando inicia cada estação, ela é muito boa. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre gnomon. O que é gnomon, professora? O gnomon é uma haste vertical que, ao projetar uma sombra provocada por raios solares, ele mostra o horário em que pode estar sendo aquela sombra. Então, o gnomon ele está sendo muito utilizado hoje como um objeto astronômico, né? E ele pode ser usado, então, para descrever o movimento do Sol durante o dia. É possível marcar de hora em hora o tamanho e a posição das sombras projetadas pelo gnomon. Por exemplo, aqui nessa imagem, esse é o gnomon, que no caso seria uma haste, né? E aí eles colocaram aqui ele num lugar plano, né? Isso pode ser qualquer lugar, no chão, numa calçada. Aí eles construíram uma escala aqui indicando as horas, e essa aqui seria a sombra em que o gnomon projeta, né, através do Sol. E através dessa sombra é possível visualizar a hora. Nas antiguidades, as pessoas mais antigas utilizavam muito o gnomon para descobrir a hora, né? Ele também podia ser conhecido como relógio de sol, que através da sombra projetada pelo gnomon você conseguia descobrir a hora. No final da aula, quando vocês receberem a atividade, vocês vão ver o quanto é fácil e o quanto é prático usar o gnomon como um relógio de sol. E para finalizar nossa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre a nascente e o poente do Sol, que nada mais é do que o nascer e o pôr do Sol. Como eu já disse para vocês, o Sol é a estrela mais próxima do céu. E essa trajetória do Sol varia de acordo com a época do ano. O nascer do Sol ocorre exatamente no ponto leste e o pôr do Sol ocorre exatamente no ponto oeste, mas apenas nas datas do equinócio de outono e na do equinócio de primavera. Então, quando vocês voltarem lá atrás naquela tabelinha, quando tiver lá equinócio de outono, vocês vão ver que o pôr do Sol vai ser exatamente no ponto oeste e o nascer do Sol será exatamente no ponto leste. Ah, professora, então significa que quando não estamos no equinócio, o pôr do Sol e o nascer do Sol ocorre no norte? Não.
sempre vai acontecer no ponto leste e no ponto oeste, mas não exatamente. Por exemplo, quando vocês pegarem uma bússola, vocês vão ver onde é o norte, o sul, leste e oeste, certo? Quando tiver nas datas de equinócio, será exatamente no ponto leste e oeste. Quando não estiver nessas datas de equinócio, será aproximadamente o ponto leste e oeste. Então, vocês percebam que o nascer e o pôr do sol, o nascer será sempre próximo ao ponto leste e o pôr do sol será sempre próximo ao ponto oeste. E vocês conseguem observar isso através de uma bússola, né, indicando para vocês em qual região está. Lembrando que o nascer do sol é sempre de manhã, né, aqui nascer do sol, e o pôr do sol é sempre ao entardecer, né, por volta das 5h30, 5h40 da tarde. Então era isso, né, que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas 2 aulas, né? Eu preparei tudo com muito carinho para vocês, para tentar auxiliar vocês nesse momento tão delicado em que estamos vivendo, em que nossa comunicação está tendo que ser através de um computador, né? Da mesma forma que está difícil, da mesma forma que vocês estão querendo voltar para a sala de aula, nós também estamos sofrendo com isso. E tudo foi feito com muito preparo, muito carinho, muita dedicação para que todas as dúvidas de vocês fossem sanadas através dessa videoaula. Então eu espero que vocês tenham gostado e é isso. No mais, vocês podem me procurar, podem entrar em contato comigo que eu estarei aqui disponível para tirar mais dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.